Ai, Danizinha, você tá aí? Denise, que joia. Gente, hoje eu me atrasei, tá vendo? Cheguei aqui, ainda tô terminando de arrumar o meu equipamento. Espera só 2 minutos que eu tô ligando o computador. E aí eu não queria deixar a galera esperando. Pronto, o computador ligado, só não vi se vai ter brilho no óculos, mas se tiver, a gente vai resolvendo aqui. Deixa eu botar aqui na minha página. Cadê? Muito bom. Então, enquanto o pessoal tá... Dormiu pouco, né, Dani? Então, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu falar um pouquinho aqui, algumas coisinhas com vocês. Muita gente aí viu que eu dei uma sumida esses últimos dois dias, né? Eu coloquei lá nos meus stories que o Dr. Ítalo me convidou para assistir a regravação do curso dele sobre os 4 temperamentos. A gente já se conhece há bastante tempo, ele sabe o quanto eu me interesso sobre esse assunto, o quanto eu venho trabalhando ultimamente e aplicando diretamente esse assunto. E foi muito bom, foi muito bacana assistir essa regravação, tá lá. Vão ter algumas novidades aí, tem umas coisas bem legais. E aí eu quero deixar todo mundo aí um pouco curioso, porque eu encontrei lá com o Dr. Dario também, participando dessa gravação, e a gente combinou na semana que vem, a gente não sabe ainda a data exatamente, mas de fazer uma live nós dois juntos para a gente poder comentar um pouco das nossas impressões, né, sobre esses 2 dias lá no curso, né? Teve muita coisa bacana ao longo dessa semana. Eu vou colocar algumas coisas nos stories aí para vocês, alguns insights que eu já pude ter lá durante o curso. E isso foi muito bom. Fiz novas amigas muito legais que estão aqui hoje me acompanhando, né? E então vamos lá, 5 minutos já do meu início de enrolação. E a proposta agora, gente, vai ser a seguinte, para as próximas lives, né? Vocês viram aí nos stories que eu abri uns testezinhos para levantar a quantidade mais ou menos, né, de correlação que a gente tinha aí entre temperamentos de pais e filhos, porque essa é a minha ideia agora de conversar com vocês. Vocês não imaginam, eu tive mais de 1000 respostas. Achei muito legal, deu para fazer uma pequena inferência lá, a engenheira já fazendo os cálculos. E o bacana é o seguinte, adivinhem qual temperamento de filho que mais foi marcado? Ah, ninguém vai responder não? Vamos lá. Os nossos lindos sanguíneos. É lógico que tem mãe aqui com filhos de todos os temperamentos, mas as mães dos sanguíneos são aquelas mais ávidas, aquelas que mais querem, né, um apoio, uma oportunidade de troca, né? E eu achei isso muito, muito legal. Então, qual foi a ideia que eu tive? Né? Da gente começar falando com a seguinte abordagem. A gente vai pensar no filho colérico hoje, tá? Então, mães de sanguíneos não vão embora. Fiquem aqui, não dispersem, ok? Hoje a gente vai falar dos filhos coléricos e de todas as possibilidades de pais com filhos coléricos. Como é que esses pais podem se relacionar com esses filhos? Mas eu não tenho filho colérico, eu vou embora agora. Não vai, porque essa é uma oportunidade de você poder entender também um pouco do seu relacionamento, não é, com uma outra pessoa colérica, tá certo? Com um amigo colérico, com um subordinado colérico. Aqui, o que eu vou falar mais é de uma relação realmente de superioridade, né? Alguém que está acima,
no caso, os pais com os filhos, com um colérico abaixo. Então eu acho que é válido para todo mundo, mesmo que você não tenha um filho colérico, mas certamente você se relaciona com algum colérico e eu acho que essa conversa aqui vai ser legal pra gente, né? Gente, vocês viram meus cabelos novos? Eu esqueci até de comentar aqui no início, né? Tosei a cabeleira, tô até me estranhando agora nessa live, ele tá um pouco molhado porque eu saí na correria, o cabelo ficou louco, eu falei, não, hoje eu vou botar uma água pro bicho descer. Depois eu vou ter que encontrar um ângulo melhor aqui pra essa cara com esse cabelo, sabe? Mas vamos lá então, gente, a gente tá falando aqui, tá, de filhos coléricos. E eu vou começar a falar, olha, daquela combinação mais quente possível, tá? Já vamos começar botando fogo aqui na galera, que são os pais coléricos com filhos coléricos. Como é que isso se dá, né? Então, o pai colérico de filho colérico, pega o seu papelzinho, a sua canetinha para você começar a anotar aí, tá legal? Então vamos só relembrar aqui alguns aspectos, né, de um pai colérico, de alguém que está ali num nível acima, né? Como é que em geral ele se comporta, como é que em geral ele se apresenta aí. Então nós temos os aspectos positivos, né, desse temperamento. Os pais coléricos em geral são pais assertivos, são pais extrovertidos, são pais protetores, são pais leais aos seus filhos, são pais que têm convicções muito firmes, né? E são pais que principalmente pretendem despertar sempre o melhor num filho. Um pai colérico, ele quer sempre, né, levar o filho o máximo possível para cima, né? Metas altas, metas grandes. É isso que o pai colérico sempre pensa para qualquer filho, tá bem? O pai colérico, ele nunca fica satisfeito, né, com o que o filho apresenta. Aí tá um detalhe que a gente vai conversar depois sobre isso, né? O pai colérico, ele quer sempre que o filho se supere. Ele quer sempre que o filho melhore. Tá legal? Isso é bom, né, gente? Vamos ver agora aqui alguns aspectos negativos de um pai ou uma mãe colérica, né? Então tem essa coisa do símbolo do fogo, que a gente sabe que o fogo, né, ele assa, o fogo aquece, mas também o fogo pode sair queimando e detonando tudo. Então, pais coléricos do meu Brasil, a gente precisa ter um pouco aí de cuidado, né? Porque o pai colérico, ele tem uma tendência aí de excesso de quê? Excesso de bronca, né? É briga, é muita exigência, é muita pressão ali em cima do filho. É lógico que ele quer o bem do filho, ele quer que o filho cresça, ele quer que o filho seja melhor, né? Mas, em geral, a tendência dele qual é? É exigir isso, é impor isso, é arrancar isso do filho, tá? Em função disso, né, a criança acaba se sentindo ali realmente muito pressionada, até mesmo oprimida e insegura das suas capacidades, né? Isso qualquer filho pode apresentar isso. Essa tendência, né, de um filho que vê o seu pai cobrando o tempo todo, achar que ele realmente não tem competência, ele não tem capacidade de chegar lá, né, de conquistar, porque ele está sempre tomando bronca, esse pai nunca está satisfeito com ele, então o que eu faço? Né, a criança se sente ali. O pai colérico, ele tem essa tendência de esquecer que o seu filho coleriquinho é só uma criança. O pai colérico, ele tem uma tendência, né, a achar que o seu filho coleriquinho é já um adulto. Então, atenção, pais coléricos de filhos coléricos.
Eles não são adultos, eles são muito bons, eles são muito capazes, mas eles não são adultos, tá bem? Então vamos lá. Então os pais coléricos, o que eles precisam? Pais coléricos precisam compreender que seus filhos são frágeis, ok? Que seus filhos que ele próprio precisa desenvolver um autocontrole, tá? Eu não posso deixar esse meu fogo lamber o meu filho, por mais que o meu filho também seja o quê? Colérico, ok? Uma outra dificuldade que o pai colérico tem é de aceitar a opinião, ouvir a opinião do cônjuge. Só ele sabe o que é melhor para o filho. Então, atenção, pai colérico de filho colérico. Então vamos ver essa relação específica agora, né? Pai colérico com filho colérico. É considerada a mais difícil de todas as combinações, né? E por um acaso ontem eu estava conversando lá no curso, justamente perguntei isso pro Dr. Ítalo, né? E aí, um pai colérico de um filho colérico, eles estão fadados a essas turbulências, a essas dificuldades, a enfrentamentos, né? E uma simbologia muito bonita que vem é a seguinte: uma chama unida a outra chama, ela pode se tornar uma chama única, grande, mais brilhosa. Então, pais coléricos com filhos coléricos, se a gente consegue aproximar essas chamas, né, nós vamos ter um brilho muito mais intenso, um fogo muito mais quente, digamos assim, né? E o que vai promover essa aproximação, né? O que vai fazer com que essas chamas possam de verdade se encontrar e se tornar uma única chama num só coração, é esse amor que nós temos pelo nosso filho. Se nós deixarmos o nosso coração se inundar de amor, se inundar de entrega para o nosso filho colérico, as nossas chamas se unirão. Não haverá aí, né, esse clima tão difícil e tão pesado de conflitos e de ações e reações, mas sim uma única chama, um único calor, né, um grande brilho. Então, é isso que eu quero propor aqui para vocês, né? Pais coléricos, a olhar os seus filhinhos coléricos, olhar com esse amor, tentar captar, trazer essa chama para você, trazer essa chama para ela unir-se a você e tornarem-se uma só chama, tá bem? Então vamos lá. Uma coisa que nós pais coléricos podemos aprender com os nossos filhos coléricos é a seguinte: estamos diante de um espelho. Estou diante do meu espelho. O que esse bichinho aqui grita e berra e bate sou eu. Eu sou assim. Aprende durante a convivência com seu filho. Aproveita a sua convivência com seu filho para quê? Para se conhecer. Para se conhecer. Aquilo que o seu filho está fazendo, aquilo que o seu filho colérico, pai colérico, está fazendo, é algo que você também faz, mas que você tem uma dificuldade tremenda de se enxergar. Uma das maiores dificuldades de um colérico é se enxergar. Ele consegue enxergar muito bem a sua volta, ele domina o ambiente, ele controla o ambiente, ele não tem o domínio próprio. Ele não tem esse conhecimento próprio. Essa é uma grande dificuldade para um colérico, ok? Então aproveita a oportunidade, a graça que você tem de ter um filho colérico. Porque a cada ação dele está refletida a sua ação. A cada resposta dele é um tipo de resposta sua. Então aproveita. Ah, mas eu não respondo assim. Responde. Você é colérico, teu filho é colérico, você responde assim. Então aproveita para aprender.
Aproveita para se aprender, não, né? Para se conhecer, né? E veja, putz, como é que eu resolvo isso em mim? Como é que eu me educo nesse sentido? Pensa como você vai se educar e aproveita então esse lindo raciocínio para educar o seu colériquinho, ok? Que mais aqui? Então isso é uma grande chance que nós pais coléricos temos, né, de aprender a nos dominar. Nosso grande desafio diante de um filho colérico é esse nosso autodomínio, né? A gente precisa lapidar um lindo diamante que está aqui diante da gente. Mas para isso eu preciso ter um controle das minhas ações, para que esse fogo não arrume confusão, né? Então é isso. O segredo da relação de pai colérico com filho colérico é o autocontrole. Temos que controlar esse nosso grande ímpeto, essa nossa grande vontade, esse nosso grande desejo, mesmo de bem para o nosso filho, tá? Eu tô com reflexo aqui, tá lindo isso aqui, mas tudo bem. Isso. Olhar para o filho, deixa eu tentar diminuir esse brilho aqui. Olhar para o filho, gente. Aí, cadê? Não, deixa com brilho mesmo que depois eu disparo essa porqueira aqui, dana tudo. Então, olhar para o filho nunca como se ele fosse um rival, tá? Seu filho não está rivalizando com você, ele está muito abaixo de você. Ele está na sua extrema dependência. Ele depende de você, ele depende do seu amor, ele depende da sua atenção, ele depende dos seus cuidados. Como que esse filhinho vai ser seu rival? Ah, mas ele me responde. Ah, mas ele me enfrenta. Ele é colérico, amor, você também é assim. Então, ter sempre esse olho, né? Puxar o seu olho, não, ele é meu filho, ele não é meu rival, né? Ele é o meu pequenininho, ele é meu grandinho, ele é o meu filho, tá? Não é nunca e jamais será o seu rival, né? Ele não tem a sua idade, ele é só uma criancinha. Se nós, né, se a gente começa a encarar dessa forma, se a gente começa a partir para cima do nosso filho, encarando ele como esse rival, a gente está minando a autoestima do nosso filho, a gente está acabando ali com a capacidade dele, né, se desenvolver, a capacidade dele se expandir, e por isso mesmo, né, a gente está apagando esse fogo. E certamente, pais coléricos, nós não precisamos, nós não queremos apagar o fogo dos nossos filhos. A gente precisa controlar o nosso fogo para que a gente possa também controlar o fogo do nosso filho. O que permite que a gente controle o fogo do nosso filho é o quê? É o controle, é o nosso controle do nosso fogo. Tá bem? Deixar sempre, permitir sempre, pais coléricos, que nossos filhos coléricos se expressem, apareçam, né? Não entra numa de competir com ele, não queira aparecer mais do que ele. Deixa o seu filho aparecer, deixa o seu filho se expressar, né? Deixa ele mostrar o quanto ele é capaz, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é autônomo, né? A gente tem que incentivar essas capacidades dele, precisamos louvar essas capacidades dele, né? Elogiá-los. Quando um filho colérico começar, né, numa vibe, numa onda ali de argumentação, vão procurar sempre interromper a argumentação. Não tem argumentação. Não dá pano pra manga pro seu coleriquinho, né? Se precisou dizer um não, é não e pronto. Não, mas vai puxar uma argumentação, encerra a argumentação. Não entra, sabe por quê? Você vai explodir. Você vai explodir. Ele vai entrar com aquela força dele, você vai querer contra-argumentar e ele vai contra-argumentar. Acaba com o quê? Acaba com explosão. Então, entrou no momento de embate, né? É não e sem argumentação. Reconhecer que os filhos estão certos. Se eles estiverem certos, né? Reconhece isso. Tá lá, tá certo, meu filho, você tá certo. Você estava errado, você errou, pai. Confessa. Não, meu filho, me desculpa. Eu errei, você estava certo, né?
E aquilo que eu já comentei de outras vezes, né? Filhos coléricos precisam sempre de elogios. Precisamos elogiar pais coléricos, não só exigir, mas elogiar o nosso tutor. Um problema aqui da bateria. Pronto, voltou. Reconhecer a boa atuação e a liderança do seu filho, né? Então, permitir que ele lidere em casa, permitir que ele em casa faça as coisas junto, né, com você, divida a sua autoridade com um filho colérico, ao invés de simplesmente disputar essa liderança com ele, né? Dá oportunidades para o seu filho tomar decisão, né? Nós coléricos pais queremos sempre definir tudo, decidir tudo, né? Deixa o seu filho colérico tomar uma decisão, né? Não chega com tudo pronto para o seu filho colérico, tá bem? Muito bem, gente. Então, esses são os princípios gerais aí desse relacionamento dos pais coléricos com os filhos coléricos, tá? Ah, mas eu sou sanguínea. Ok, é sanguínea. Se tem alguma coisa que eu falei pro colérico que você acha que encaixa também pra você, é lógico que você vai poder usar. Ok? Ah, isso aqui, e de vez em quando eu entro. Ok, então aproveita, né? Não é só porque essa orientação geral era para um pai colérico que eu vou deixar de usar. Não. Mas agora então vamos falar dos pais sanguíneos, né? Não vou deixá-los hoje, dessa vez, esperando muito, né? O pai sanguíneo, em geral, o que é um pai sanguíneo? O pai sanguíneo é uma criança grande, né? Aquele super expansivo, animado, feliz. O pai sanguíneo adora estar com o filho, adora estar com o seu colériquinho ali, né? Ele tem facilidade de se colocar no lugar do filho, de entender o filho, né? A mãe sanguínea é aquela mãe envolvente que não envolve apenas o filho, mas envolve os amigos do seu filhinho, né? Mas o pai sanguíneo, ele tem uma certa sensibilidade que pode ficar magoadinho com o filhinho colérico. O filhinho colérico deu uma resposta, o filhinho colérico foi muito incisivo, e aí o pai sanguíneo, ai, o meu filho coleriquinho não me ama, ele não gosta de mim, como ele pôde responder assim? Pais sanguíneos, o colérico ele é assim, amor, ele expande, ele é imediato, é uma ignição, isso não significa que ele não te ame, ok? Isso é simplesmente uma reação dele e que a gente vai ajudá-lo, né, a reagir de uma forma melhor, a se controlar mais, né, nesses momentos, tá? Então, vamos lá. Pais sanguíneos com os filhos coléricos. O que acontece? É uma combinação que permite uma comunicação muito bacana. Os dois se expandem. Os dois falam, né? Os dois estão ali num sentido de troca. Então a gente deve aproveitar isso, né? Pais sanguíneos com os coleriquinhos. Tende a ser uma relação alegre e divertida, né? O pai é leve. A criança gosta, né? O sanguíneo gosta dessa leveza também. E o que é interessante é que o pai sanguíneo, com essa leveza, ele vai ter uma facilidade muito grande de ensinar o seu filho sanguíneo a ter essa leveza, a ter essa característica de umidade e não de secura, a ter essa característica de envolvimento, né? A maior dificuldade para um colérico é essa questão da secura. Ele é muito seco, ele tem ali muito estruturado. Então, quem traz essa brandura para um colérico, para uma criança colérica, é um pai sanguíneo, né? Então, entender isso, caramba, né? A minha presença, simplesmente a minha presença, o meu olhar de sanguíneo, né? Acalma, traz um quê de umidade, traz um quê de
de esfriamento também, de calmaria para esse meu filho colérico, tá? Um pai sanguíneo, então, tem uma missão de ensinar o seu filho colérico a ser mais sensível. O pai sanguíneo tem toda essa sensibilidade. Então, sempre que for possível, né, quando você se sente impactado, pai sanguíneo, né, pelo mundo, através dos seus sentidos, chama a atenção do seu filho para esse impacto, né? Nossa, filho, que pôr do sol lindo! Gente, que coisa maravilhosa! Corre aqui, coleriquinho, vem ver que céu sensacional! Que vermelho, que nuvem, né? Traz ele. Meu filho, você não consegue sentir essa beleza? Sinto nada, mãe, mas fica aqui comigo, vamos lá. Vamos apreciar essa paisagem, né? Olha esse mar, a beleza dessa flor. Nossa, que música, que delícia, que coisa sensacional. Então, sempre que vocês se sentirem, e isso é quase sempre mesmo, vocês estão sempre sentindo pais sanguíneos, vocês estão sempre sentindo, constantemente, sentindo, né? Apreciando a beleza, apreciando o belo, percebendo o sentimento das pessoas, transmita isso imediatamente para o seu filho, né? Olha aquela criança, que criança simpática, que coisa boa a gente estar perto dessa criança, né? Ou então o contrário, olha meu filho, você percebeu o quanto você magoou aquele seu amigo? Você percebeu o quanto aquele seu amigo ficou triste? O quanto seu irmão ficou triste? Ou o contrário, né? Você percebeu, meu filho, como você deixou o seu irmão feliz hoje? Aquele momento em que você foi generoso, você encheu o coração do seu irmão de amor, tá? O coleriquinho, ele precisa disso, tá certo? Ai, mas eu sou colérica e eu tenho essa dificuldade. Pescou, mãe colérica, aproveita, porque isso é muito difícil pra você, tá? Isso é muito difícil pra você, isso vai ser super fácil pra mãe sanguínea, mas você, mãe colérica, que é extremamente inteligente, que já pescou no ar, opa, isso aí eu posso tentar fazer. Isso pode não ser da minha natureza, ter esses sentimentos, mas eu posso me educar para ajudar o meu filho. Eu posso me educar para despertar esses sentimentos do meu filho. Para a mãe sanguínea, para o pai sanguíneo, vai ser muito mais fácil. Vai sair pelos poros. Para a mãe colérica, ela vai ter que o quê? Vai ter que fazer um esforço. Mas dá para fazer. Tá certo? Dá para fazer. Muito bem. Outra coisa muito importante, né, que os pais sanguíneos vão ter uma facilidade muito grande para trabalhar é no sentido de fomentar a generosidade do filho, né? Tá sempre trazendo, tá sempre buscando o filho para que ele possa desenvolver a generosidade através do cuidado, né? O cuidado com os irmãos, o cuidado com o outro, né? Um serviço a alguém que precisa. A gente tem que estar muito atento com isso, tá? O que mais? Ainda tem mais coisa aqui para falar dos pais sanguíneos. O pai deve lembrar, tá? Isso aqui é muito importante para vocês, pais sanguíneos. A competição, o senso de competição, né, é algo fundamental. Ele está ali entranhado no seu filho colérico, tá? E, em geral, os pais sanguíneos, eles não gostam de competição. Mas para que competir? Vamos aqui nos divertir. Nós viemos aqui pela diversão, mas o seu filho veio pela competição, tá? Então, entenda isso no seu filho. Aceite que isso é um valor pro seu filho, né? E procure participar de competições com o seu filho. Mostra que você se interessa por isso, né? Apesar de você, não adoro uma competição, fujo de competição, não, mas pelo seu filho você pode se interessar, né? Propor algumas brincadeiras com o seu colérico, né? Para envolver uma competição entre você e ele, né? Ou você mediar uma competição ali com os irmãos, né? Competições saudáveis, não tem nada demais. É que para você, pai sanguíneo, né? Isso não é tão fácil.
Então, o pai colérico vai estar lá se forçando, né, para despertar sentimentos no filho, e você vai se forçar, pai sanguíneo, a quê? Né? Aceitar essa competitividade, apoiar essa competitividade do seu filho, tá? Valorizar as vitórias do seu filho, essas vitórias esportivas, vitórias em pequenas competições, que seja na escola, né? Valorizar isso, falar assim, isso é besteira, isso não tem nada, isso para ele é tão importante. Ele vê que os pais valorizaram isso, que é tão importante para ele, vai ser muito bom, tá? Entender isso, que a valorização da vitória do seu filho não vai torná-lo arrogante, tá? Não é isso que vai torná-lo arrogante. Vai mostrar para ele o quanto vocês têm uma admiração por ele. Isso vai encher o coração dele de sentimentos positivos e não de sentimentos negativos, tá? Ele já é arrogantezinho e intratávelzinho por natureza. Não é o seu elogio, não é esse bater palma para algo positivo dele que vai torná-lo arrogante e intratável, tá bem? Mas pelo contrário, vai trazer um quê de segurança para ele. Agora, detalhe aqui, né? Muitas vezes o pai sanguíneo falta ideia aí para ele, né? De competição. E aí a gente pode botar aqui, ó, quem vai ler mais livros? Quem vai ler mais livros esse semestre aqui em casa? Quem vai escrever com a letra mais bonita, né? Desafia, propõe desafios. Eu sei que os sanguíneos não gostam muito de desafios para si, né? Mas se policiem, tragam desafios para os seus filhos, tá bem? Vamos falar agora dos paizinhos melancólicos. Esses pais bem organizadinhos, né, autossacrificados pelos filhos, leais, detalhistas, também sensíveis, né, com uma competência alta. Esses pais melancólicos que são maravilhosos, que gostam de um ambiente também de disciplina, né, como eu já falei, de organização. Pais que também valorizam ideais altos, né? Mas que tem uma dificuldade grande para se adaptar, né? Pais que têm uma tendência a uma certa ansiedade em relação ao comportamento dos filhos. Pais que algumas vezes têm uma dificuldade aí de entender um gradualismo. O que significa isso? Que uma coisa vem primeiro, para depois vir a segunda etapa, para depois vir a terceira etapa. Os pais melancólicos têm uma tendência a querer que tudo aconteça de uma vez, que a etapa 3 já chegue e aconteça, independente de etapa 1 ou etapa 2. Não, pais melancólicos, calma. As coisas têm uma gradação, elas vão acontecendo, né? Pais melancólicos que têm uma certa tendência aí ao perfeccionismo. Então, vamos prestar atenção como é que vocês, pais melancólicos, né, vão lidar com seus filhinhos coléricos. O que vai ser mais fácil para vocês e o que vai ser mais difícil para vocês fazerem com seus filhos, mas que vai ser muito importante. Então, da mesma forma que fogo com fogo pode dar confusão, né? O fogo com a terra é uma das relações mais positivas. É uma relação que pode trazer muitos frutos. Olha que coisa bacana. Um pai melancólico com um filho coleriquinho. Porque os dois estão aí numa mesma vibe de grandes objetivos, né? De altas metas. Estamos sintonizados, né? Pais melancólicos com esses filhos coléricos. Eles sintonizam nessa busca, né, de altas metas. Então, o pai melancólico, ele pode muito orientar um filho colérico. Ele tem a capacidade, né, de ajustar algumas questões com esse filho, né, de orientá-lo.
ele consegue entender melhor, ele consegue entender essa capacidade, essa necessidade do filho se sentir desafiado, né? Que os desafios estimulam essa criança. Os pais melancólicos, para eles isso é natural trabalhar também dessa forma com eles. Então, aproveitem essa naturalidade para que vocês façam isso de fato, tá? Pela sensibilidade dos pais melancólicos, da mesma forma, né, como eu já falei antes do sanguíneo, não entender que o filho, à medida que ele dá uma resposta, né, mais direta, uma resposta mais seca, uma resposta mais dura, não significa o quê? Que seu filho não te ama, né? Não significa nada disso, é simplesmente ele tem uma secura aí que dificulta, né, essa delicadeza, digamos assim, tá? Uma tendência, tá, que os pais melancólicos têm, porque isso é a forma como eles operam, é a forma como as coisas impactam nele, que é a privação, né? Um melancólico, quando ele passa por uma determinada privação, aquilo dói muito nele, aquilo faz com que ele pense mais, aquilo faz com que ele reflita ainda mais para poder resolver a situação. Então o pai melancólico tem uma tendência de fazer com que o filho colérico passe por uma privação, para que ele possa pensar, refletir, entender e se ajustar. Mas o pai melancólico esquece que o filho não é melancólico, o filho é colérico. A privação para um colérico, você tentar abafar aquele fogo, não vai funcionar, tá? Funciona para você. Não, vou botar meu filho, vai ficar de castigo. Agora você vai pensar na besteira que você fez. Não vai pensar, quem pensa é você. Quem reflete é você, que consegue trazer as coisas para dentro e elaborar isso. Seu filho é expansão constante. Tá certo? Apesar dele conseguir estruturar alguma coisa, expansão constante. Então, privação não é castigo para ele, tá? Privação não vai fazer com que ele reflita, ok? Então, tentar evitar ao máximo, né, essa situação. E captando, né, pai melancólico, né? Captando aí, peraí, que a Adriana já falou ali pro colérico, tá? Interessante, eu posso, né? Para mim vai ser fácil trabalhar essa questão da competição, de propor as metas, né? Eu tenho uma certa sensibilidade também, mas que ela tá guardada, então é importante que eu tente ajudar o meu filho a perceber questões sensíveis. Para mim é difícil, mas eu posso ajudar, como no caso de um pai sanguíneo. E no meu caso, enquanto melancólico mesmo, eu só tenho que ter atenção nisso. Evitar principalmente essa questão da punição, de tentar fazer com que o filho reflita. Ok? E, finalmente, nossos pais fleumáticos. Então, tudo que eu já falei para os outros, pais fleumáticos foram os últimos, né? Já pode botar aí na sua listinha tudo isso e especificamente os seus aspectos. Em geral, pais fleumáticos, né? O que eles são? Água, calmos, tranquilos, tendência, né? Serem mais gentis, serem mais pacientes, tolerantes. Os pais fleumáticos não gostam de conflito, foge do conflito, né? Não perde a cabeça com tanta facilidade. Coisas boas, né? Fleumático muito bom. O pessoal sabe que eu amo demais os fleumáticos. Em compensação, o fleumático ele pensa demais, né? Traz lá pra dentro e fica com aquilo lá dentro, né? Vai pensando. E um filho colérico, ele demanda respostas imediatas.
uma ação de um colérico, ela demanda logo uma resposta. Não dá para você, pai fleumático, ficar pensando muito, sentindo muito. Deixa eu me colocar no lugar dele, eu consigo entender. Pensa muito não, amor. Faz um esforço para trazer uma resposta, tá? Mais rápida para o seu filho, né? Você não tem que entender o seu filho, você tem que atuar com o seu filho, você tem que trazer uma proposta para ele. Ele não precisa ser entendido, não, ele precisa ser educado, ok? Coleriquinhos precisam de muita educação, todos precisam, né, amores? Todos precisam, mas coleriquinhos precisam de uma atuação imediata, tá? Um olhar imediato, não dá para refletir muito, não, ok? Vamos lá, o que mais que eu tinha aqui para falar de pais fleumáticos, que seria muito interessante. Os pais fleumáticos, eles têm uma tendência, tá? A minimizar os problemas. Não, isso não é problema não, porque ele entende. Ele consegue se colocar ali no lugar do filho e entender exatamente por que o filho fez aquilo. Tá certo? Mas não é porque você entendeu que seu filho não precisa de um ajuste. Não é porque você entendeu o comportamento dele que tá tudo bem. Entendeu? Entendeu? Então não é pra gente ficar nessa coisa de ficar entendendo, né? Não, a gente precisa, né, atuar mesmo. Deixa eu ver mais. Tá. Então isso, vai sempre evitar o conflito. Os pais fleumáticos, eles têm uma dificuldade com as metas altas, né? Eles têm dificuldade em se propor metas altas e cobrar e oferecer essas metas para os seus filhos. E o colérico, a gente sabe, né? Ele se põe metas altas, mas ele tem uma expectativa de que os pais, né, cobrem essas metas. Então isso serve para todos vocês, pais. Todos os pais de coléricos, ok? Seus filhos precisam de metas altas. Pai colérico só tem que tomar cuidado de não botar essa meta altíssima, tá? É alta, não é altíssima, ok? O pai melancólico, ele consegue razonar ali uma meta alta, legal, tá? Os pais sanguíneos e fleumáticos tendem a esquecer que existe meta na vida, tá bem? E aí qual é a percepção do filho? Nossa, meu pai não acha que eu tenho competência. Meu pai me acha fraco porque ele não me cobra nada. Se ele não tá me cobrando é porque ele pensa que eu não tenho capacidade para isso. Sacaram? Sacaram? Ah, mas ele já tá tão bom, a nota já tá tão boa, ele arrumou tão bem o quarto dele. Cobra um pouquinho mais. Cobra só um pouquinho mais, mesmo que isso seja difícil para você, tá? A sensação que ele vai ter é: meu pai aposta em mim, meu pai confia em mim, meu pai vê o meu valor. Olha lá, ele tá me pedindo para fazer, ele tá me exigindo mais. Se ele me exige mais é por quê? Porque ele sabe que eu sou bom, ele sabe que eu posso. Ai, como eu amo esse meu pai, como eu amo essa minha mãe, tá? Então, pais fleumáticos, muita atenção. Vamos colocar metinhas aí de exigência para os nossos coleriquinhos, tá? O que mais aqui para os nossos paizinhos fleumáticos, especificamente com os coléricos, né? Em geral, o filho colérico, ele abusa do pai fleumático, né? Como o pai fleumático, a tendência dele é entender, é evitar o conflito, né? O coleriquinho vai lá e abusa. Faz do pai fleumático gato e sapato. Então, fleumáticos, não deixem seus filhinhos fazerem isso. Isso não é bom para eles, tá? Não é bom para vocês, mas não é nada bom para eles. O filho não pode, por mais que ele seja colérico, ele não pode mandar totalmente. E a tendência de um pai fleumático com um filho colérico é permitir que ele mande sim totalmente, tá? O pai da relação é você, não é a criança. Por mais que você entenda, por mais que você não queira entrar em conflito, vamos resolver, vamos tentar resolver sem conflito. Dá para resolver sem conflito,
né? Usar a estratégia, estudar, estuda. Pensa que estratégias eu posso colocar aqui para resolver. Eu não posso ficar de braço cruzado pensando a vida inteira e deixando o meu filho fazer o que ele quer, tá? Então é isso. Em geral, quando a gente vê uma criança de fato, uma colérica, tirana, aquela que de fato faz e acontece em casa, nos ambientes, você pode olhar, esses pais são fleumáticos, tá? Que mais? Ter sempre critérios, né? Como o pai fleumático, ele tem uma dificuldade aí de colocar essas metas, de entrar no conflito, né? Deixa tudo estruturado antes. Dá uma estrutura antes. Olha só, meu filho, ele pode, não pode, ele pode, ele não pode, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Por quê? Isso ele não pode fazer porque isso não é bom para ele, isso não é certo para ele, isso é que ele pode fazer, ele deve fazer porque isso é bom, porque isso é certo, né? Deixa isso por escrito para você. Deixa isso ordenado aí para você não ter que ficar pensando muito o que você vai fazer na hora. Não, se meu filho me desobedecer nesse sentido, o que eu vou fazer com ele vai ser isso aqui. O que eu vou fazer vai ser dessa forma. Se planeja, deixa isso pensado. Isso, gente, é um critério de autoridade para todos os pais, tá? Já vou começar algumas aulas em relação à questão de autoridade também com vocês, para quem quiser. Isso é um critério claro, deixar as coisas já de antemão pensadas, estabelecidas as regras. Mas um pai fleumático é aquele que mais precisa deixar essas questões todas pensadas e estabelecidas. Senão ele vai ficar que nem um homem do AE lá, esperando, e passou a oportunidade de educar o filho, tá? Do fato de não se incomodar, E finalmente, pra gente acabar aqui, os nossos pais fleumáticos com nossos filhos coléricos, né? Da mesma forma do sanguíneo, é preciso fazer uma força, tá? Para trabalhar essa questão da competitividade do filho, fazer uma força para se envolver nesse gosto que o filho tem pela competição, né? Não desencorajar o filho. Meu filho, competir é uma coisa tão feia. Então, tudo que você quer competir, ficar reclamando do filho nesse sentido, não, né? Aceita isso, participa disso. Isso, aproveitar essa característica de água que vocês têm, né, pais fleumáticos, de água que envolve. Se seus filhos estiverem permanecidos, se os seus coleriquinhos estiverem permanentemente envolvidos, não sobra muito espaço, tá? Para eles aprontarem, para eles fazerem, né, besteira, para eles virem de frente, baterem de frente com você, né? Usem dessa grande habilidade que vocês têm, dessa grande sensibilidade, né, de envolvimento. Aproveitem. Isso é um dom maravilhoso que vocês têm, né? Estejam em constante, né, movimento de observação desse filho e de envolvimento de carinho, envolvimento de atenção com eles, mas sempre atentos, né? Sempre muito atentos. O que eu preciso agora fazer para o meu filho em termos de educação? O que eu preciso, como eu preciso atuar agora e não depois, e não ficar aqui elocubrando. Elocubra antes. Pensa antes, tá? Deixa tudo organizado antes, para na hora você não ficar ali naquela, né, naquele redemoinho perdido, sem saber o que fazer. Tá bem, gente? Então isso. Terminei aqui a relação de todos os pais, de todos os temperamentos com os filhos coléricos. Vocês perceberam, gente, como tem nuances aqui que a gente pode aproveitar para todos os pais? Para todos os pais. O que rola é que para alguns algo é mais difícil e que por isso é mais importante que eles tenham atenção. Deixa eu apagar essa luz aqui. Que eles tenham atenção para fazer, não ficarem sem fazer, sem darem atenção para esse aspecto.
enquanto que outros eu tenho grande facilidade, então deixa eu me aproveitar dessa facilidade que eu tenho para promover, né? E lembrando, agora que vocês, né, perceberam algumas dessas características, voltem lá, assistam novamente lá a live que fala sobre os coléricos. Tá? Assistam e façam aí um casamento de tudo que vocês ouviram hoje, novamente com as características dos coléricos, com as estratégias dos coléricos. Como é que eu vou encaixar melhor essa característica, essa estratégia, sabendo da minha característica, sabendo que eu tenho uma dificuldade com sentimentos, sabendo que eu tenho uma dificuldade com metas, sabendo que eu tenho uma dificuldade com questões competitivas, tá bem? Então, eu venho repetindo isso sempre, né? Nós estamos aqui num processo, gente, de conhecimento, de aprendizagem, de estudo. Não é a ciência dos temperamentos não é uma ciência que vai chegar e vai me dar soluções prontas. Não tem isso, né? Nesses dias o Ítalo falava muito, né? É a arte de desenvolver o olhar. A arte de desenvolver o olhar. Aprender a olhar para o seu filho, aprender a olhar para quem está ao seu lado, para poder conhecê-lo mais, para poder perceber a sua presença. E aí com isso, a partir disso, eu poder tomar as minhas decisões e atuar. Tá? Então, a minha ideia aqui com vocês não é ficar dando um monte de receitinha de bolo e a gente sair querendo aplicar de qualquer maneira. Não, deixa eu tentar internalizar isso, né? Anotou, estuda, observa, né? Aproveita, amanhã é feriado, gente. Olha que dia maravilhoso para observar filho. Não importa o temperamento dele. Tira o dia amanhã, dedica um olhar contemplativo amanhã para o seu filho, né? Contemple os seus filhos. Quem tem 4 divide o dia, né, gente? Ou então bota 2 para brincar junto e vai dando uma olhada para um olho num, olho no outro, olho num, olho no outro. Mas é sério, aproveita. Voltou. Então, aproveita, contemple o seu filho. É esse exercício da contemplação, é esse exercício do olhar, de abrir o seu coração, aliado ao exercício da razão, do estudo, né, dessas características todas, que vai permitir, que vai dar um repertório pra gente de atuação. Vai dar um repertório pra gente para que a gente possa, em determinados momentos, tomar uma decisão imediata, eficaz, para que a gente possa ser mais feliz e tornar os nossos filhos mais felizes. Fazer o nosso relacionamento, de fato, um relacionamento de amor. Tá bem? Então, novamente, não tem receita pronta, não tem receita de bolo. É cada mãe com seu filho, é cada pai com seu filho, é cada mãe com cada pai, né? Aplicando isso, pensando nisso, contemplando-se uns aos outros. Ok, gente? Muito bom. Desculpa hoje aí, meio que a correria, o brilho do óculos, minha mãe vai reclamar, que eu sei. Não sei se ela conseguiu enxergar meu olho, que ela fala que ela gosta de enxergar meu olho. O olho já é pequeno, mas eu acho que deu pro gasto, né? Se vocês ainda tiverem aí alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, né, eu vou tentar responder, como vocês já sabem que eu costumo responder no direct. Esses últimos 2 dias aí que eu fiquei um pouco lentinha no meu processo de resposta. Quem tá aqui sabe, live vai ficar no ar 24 horas. Quem tem a inscrição vai receber um link para essa live depois no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Vai lá no link da bio, manda o seu e-mail. Gente, tem algumas pessoas me falando que o e-mail não tá chegando. Se não chegar na hora, dá uma olhadinha no spam, dá uma olhadinha na lixeira. Não chegou o e-mail? Manda pelo direct o e-mail para mim. Fala, Adriana, olha só, já olhei no spam, já olhei na lixeira e meu e-mail é esse. E aí eu dou um jeito de recadastrar, tá? Muita gente está recebendo,
né? Ou eu vou ver se até, como amanhã é feriado, meu tempo vai estar mais um pouquinho dilatado, ver se eu consigo já no sábado disponibilizar o link dessa live já, tá bem? Então é isso, gente, dá vontade de falar aqui pelos cotovelos até amanhã, a colérica que só sabe fazer se expandir, né? E isso, vou procurar ao longo do final de semana também postar alguns stories aí com algumas observações de alguns pontos que eu acho que são mais importantes dessa relação de temperamentos de pais com os filhos coléricos, tá bem? Beijo, gente, bom feriado, descansem e contemplem seus filhos. Tchauzinho. Aqui, dá encerrar e não dá pra baixar aqui.